que a família tem? Tem Dia das Mães e tem um texto que fala: a quem honra, honra. A quem merece honra, que honremos. E nesse dia de hoje, de uma maneira especial, a gente está honrando as mães. As mães merecem palmas, merecem prêmios e os filhos merecem palmadas. Não é verdade? Já tomei muita palmada na minha vida, cascudo do meu pai. E estou bem, graças a Deus, não estou traumatizado não. Minha mãe dava uns beliscões assim, ó. Chegava a entortar o braço da gente. Alguém já vai receber o beliscão aqui? Ou só eu? Aí, ó. Tá todo... Virou gente, né? Seis. Né, dona Terezinha? É uma mulher de Deus, né? Beliscão ajuda também. Exatamente. Doía mais que o cascudo do meu pai, os beliscões. Muito bem, gente. Nós estamos dando sequência. Domingo passado, quem esteve presente ouviu aqui sobre padrão, né? Deus tem um padrão para a família. Deus criou o homem e a mulher, vimos no DNA da Bíblia. O pastor Paulo esteve falando aqui manhã e noite. Quem estava aqui, só para ter uma ideia, domingo passado, você estava aqui presente, seja de manhã, seja à noite? Ok? Ok, a maioria esteve presente, né? E são bem parecidos até os assuntos que no domingo passado e hoje. E domingo que vem vai ser sobre propósito. Mas hoje, ao falar sobre papéis, a gente sabe que os papéis estão muito invertidos. Não só em relação ao marido e esposa, o papel de cada um, as pessoas estão muito confusas, as coisas estão mudando muito. Tem até inversão em relação aos filhos. Os filhos estão tomando uma posição, um lugar na família que, olha, tem muito exagero, viu? Tem muito exagero onde os filhos são tratados como imperadores, reis e rainhas que mandam em casa, mandam no pai, mandam na mãe, põe todo mundo para correr em função do filho. Aí desenvolve a filiolatria, quer dizer, a adoração ao filho. O filho é colocado numa posição assim, sendo que, na verdade, o filho pega carona numa instituição que já existe antes do filho nascer, que é o casamento, né? Então, o filho não é o principal. Ele pega carona para ele crescer numa coisa que já está andando, que é a vida, a dinâmica da vida, do cuidado de marido e da esposa. Mas, na verdade, os historiadores falam que nós vivemos numa época chamada pós-moderna. E já está mudando de nome. Já está mudando de nome para uma época pós-cristã. Porque a Bíblia, Deus, a presença de Deus, a influência da igreja está cada vez menor no mundo e está sendo deixado de lado a Bíblia em lugares, em ensinos. Então, a influência do Evangelho no passado foi muito mais forte do que é hoje. Então, as Escrituras estão desacreditadas e a influência judaico-cristã está sendo deixada de lado, em que agora essa era pós-moderna é chamada de a era do desmonte, a era da desconstrução. Já não tem mais absolutos. Uma coisa pode ser verdade para você, mas não é para mim. E daí? Ninguém é dono da verdade mais, não há certo ou errado. É uma época da insegurança, do individualismo, cada um tem a sua própria verdade, cada cabeça tem a sua sentença. É a época do relativismo, da imprecisão, ausência de valores, ausência de regras. Religião é uma coisa ultrapassada, a Bíblia já não tem mais relevância para os nossos dias. São pensamentos dessa era pós-moderna ou pós-cristã, que eles datam essa era começando com a queda do Muro de Berlim, em que o mundo se tornou uma aldeia global, e logo não é mais, nós não somos mais direcionados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é a única regra de fé para se viver. Então, infelizmente, nós estamos nesse mundo tão confuso, porque se você não tem normas, se você não tem absolutos, tudo é relativo, cada um faz o que quiser, então há uma inversão de modelos bons. E se alguém dormisse 30 anos atrás, fosse anestesiado ou entrasse em coma,
Estou colocando aqui 30 anos atrás, tá certo? Se essa pessoa acordasse nos nossos dias, ela levaria um choque tremendo com as mudanças nos costumes, a mudança de pensamento, a mudança de relações humanas, a mudança no casamento e uma série de outras mudanças. Às vezes, você não fica chocado com certas situações que acontecem? Você fala assim, de onde a gente veio para onde nós estamos agora? É que as coisas vão acontecendo e às vezes nós não percebemos como o mundo está mudando cada vez mais. E isso afeta diretamente a família. Tem muitos casais confusos sobre o papel de cada um. E deixa eu fazer uma separação aqui entre papel e tarefas. Tem tarefas que tanto homens quanto as mulheres deveriam fazê-las. É só uma questão de combinar, de se comunicar. Papéis já tem uma certa diferença. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu era garotinho, que eu ia passear no sítio do meu avô, tinha tarefas para as mulheres, por exemplo, buscar água no rio. As minhas tias pegavam latas e colocavam na cabeça e traziam as latas. Alguém lembra disso? Já viu isso? Esse povo está em extinção, mas a gente já viu isso aí, né? As mulheres traziam latas na cabeça, mas às vezes os homens iam buscar água também. Iam buscar num carro de boi, era um tronco de árvore, oco. Eu já fui com tios meus no rio e pegávamos a água, enchia o tronco da árvore e durava mais tempo porque era um tronco bem grande, cabia bem mais água. Lenha, por exemplo, tanto os homens quanto as mulheres iam buscar lenha no mato. Era uma tarefa distribuída, não tinha botijão a gás. Eu estou dizendo isso que aquelas tarefas, já antigamente, eram combinadas, quem faz o quê. Eu lembro de uma tia minha que ela matava o frango no quintal, e quando ela queria um porco, ela pedia meu tio, ele que matava o porco, que é um trabalho mais, tem todo um ritual para preparar o porco e tudo mais, mas eram tarefas que eram distribuídas. Se você pega um casal moderno, por exemplo, eu vou dar o caso aqui, de uma situação, saiu numa reportagem, um casal, o nome dela é Maíra. Maíra leva a filha para a escola, às 7 da manhã, depois ela vai para o escritório, onde trabalha. O seu marido, o Júlio, ele tem horários, ele é autônomo, então o Júlio, ele assumiu a administração da casa. Ele cuida do bebê, fralda, banho, busca a filha na hora do almoço, serve o almoço. Quando chegam à noite, os dois dividem as tarefas. E assim eles tocam a vida. Eles combinam o que cada um faz, se é o marido que põe o lixo para fora, se é a esposa, quem faz o quê. Isso é algo totalmente normal, é comum, a gente tem que se adaptar. A vida exige isso de nós, não dá para sobrecarregar um, o outro ficar de boa. Casamento pressupõe parceria, divisão de tarefas, divisão de responsabilidades. Agora, uma coisa que tem na palavra de Deus é a divisão de papéis. Há um papel específico para o homem e há um papel específico para a mulher. A gente pode negociar, dividir tarefas, mas tem responsabilidades que competem ao homem. Tem responsabilidades que são essencialmente da mulher. Vou dar um exemplo aqui bem assim, normal, não é? Um homem não tem condição de amamentar, tem? Só se... Do jeito que as coisas estão mudando aí, né? Será? A menos que a esposa talvez não possa amamentar por uma razão aí de saúde, né? De ausência de leite, aí pela mamadeira, até o homem consegue amamentar. Mas há algo diferenciado na mãe que o homem, por mais competente que ele seja, por mais paizão, né? Daquele bem caprichado, ele não consegue substituir. E o bebê percebe o colo da mãe e o colo do pai. Mesmo no colo do pai, a criança estranha, né? Não tem aquela maciez que tem o colo da mãe. Então, tem certas tarefas que elas são atribuições tanto do ser masculino quanto do ser
feminino. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, aqui no nosso slide. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, essa palavra homem aqui, homem, quando Deus criou a sua imagem, não está falando, essa palavra homem aqui, a imagem de Deus, no original da Bíblia, homem é uma palavra no hebraico, que é Adam, ou Adam, não é o Adão não, é uma palavra, e dessa palavra extraiu-se do gênero masculino e do gênero feminino. Essa palavra significa isso. Deus criou o homem original, a sua imagem e a sua semelhança. E o sentido da palavra ali é que Deus criou a humanidade. E dessa palavra, até a semana passada, quem esteve presente, o pastor Paulo explicou aqui, o homem que é Ish, e a mulher, acho que é Ishá, uma coisa assim, não é? Que surgiu dessa palavra. Adão depois vai nascer e vai nascer Eva. Mas Deus criou já naquele ser, a humanidade, que dali que surgiu o homem e a mulher. Dois gêneros aqui, o ser masculino e o ser feminino. E ficou bem claro na semana passada que tanto o homem tem qualidades de Deus, guerreiro, forte, Deus que vai à luta, e tem qualidades de Deus no aspecto feminino, que é a compaixão, a ternura, em que são características de Deus que a mulher tem e o homem também. Deus não é homem, nem é mulher, Deus é espírito, é uma categoria diferenciada, mas o que eu quero destacar aqui para nós é que quando Deus criou o homem e a mulher, os dois, quando estão juntos, numa sinergia, eles manifestam a glória de Deus, porque eles foram criados, quando eles estão juntos, eles expressam a glória de Deus, as qualidades de Deus, de maneira muito mais forte do que quando um está sozinho. Então, nós fomos criados para somarmos, para nos complementarmos e não vivermos competindo. Então, a gente precisa lembrar disso. Vamos falar sobre diferenças do homem e da mulher. Esse assunto de diferenças de homem e da mulher faz parte de um bom curso pré-nupcial. Tem homem que casa achando que a mulher é muito parecida com ele, mas nós temos diferenças incríveis, diferenças emocionais, diferenças físicas, ou não? Diferenças sexuais. Há poucos dias o meu filho mais velho está namorando uma garota da igreja onde ele frequenta, e ele estava conversando com a namorada em casa lá, e falando, e aí, mano, tudo bem? Aí eu falei, ô filho, você está falando com quem? Com a Michele, pai. Eu falei, mas espera aí, você chamou de mano? Não, pai, é normal. Eu falei, não, filho, era uma menina. O que você está falando? Oi, mano. Às vezes a gente trata, isso está bem comum nos adolescentes, não é? Aí outro dia eu ouvi falar com a namorada, e aí, velho? Eu falei, velho? Mas nem eu sou velho, você chama menina de velho. Essa linguagem nova que a gente fica tentando entender, não é? Gente, nós somos muito diferentes, a gente precisa respeitar essas diferenças. O homem foi criado mais assim, com um espírito de guerra, de ir à caça, de ir à luta, de batalhar para sustentar a casa. Deus deu a tarefa para Adão. Eva já tinha nascido quando Deus falou para Adão, para ele cuidar do jardim. Então, essa questão de cuidar do jardim, de trabalhar, essa tarefa foi dada originalmente para o ser masculino. Esse papel de provedor do lar é do homem a responsabilidade. Obviamente, não há nada na Bíblia que fala que a mulher não possa ajudá-lo. Tem uma mulher em Provérbios capítulo 31, que era uma batalhadora, uma guerreira, negociava terras, comprava, ajudava o marido. Não há nada de errado uma mulher ganhar até mais do que o marido, isso é perfeitamente normal. Mas a gente precisa saber que a responsabilidade de... O homem é aquele guardião, aquele protetor, os homens que iam à guerra para cuidar da casa, do ninho. Enquanto ele cuida do ninho, a esposa cuida mais dos detalhes dentro do ninho.
Então, essa competência, essa atribuição de o cabeça, que a Bíblia fala, em todo tipo de instituição tem que ter um líder, um cabeça. Então, na família, para evitar choques, tem que ter alguém que chama para si a responsabilidade. Entendam bem, não tenho tempo para examinar aqui passagens disso, mas eu só estou trazendo à nossa memória que a responsabilidade principal de prover a casa é o homem. Não há nada de errado em a mulher também ajudar e, às vezes, necessário no cumprimento do sustento. Mas temos algumas diferenças. O homem tem um olhar diferente da mulher. Até quando ele caçava, pegava o arco e a flecha, a visão do homem, a visão dos olhos mesmo, é focada com o arco e a flecha, com a espingarda para acertar. Então o homem tem um olhar mais fixo. A mulher já tem uma visão assim, de 360 graus. Quando uma mulher vai numa festa, ela pode estar conversando com você, mas pelo rabo do olho aqui, ela já sabe que roupa que tem as outras mulheres aqui, ó, e quem está vestido igual ela. E aí volta e olha para você, entendeu? Há poucos dias a gente estava aqui na secretaria, tinha uma pessoa que está aqui nesse momento conversando comigo e com outras pessoas, e o marido estava falando com outra pessoa, ela estava conversando com a gente, parou e falou com o marido, a resposta é isso, e voltou o assunto aqui. Não é isso, Rosi? Aí eu falei assim, como é que ela estava conversando com a gente, parou, deu uma resposta lá e voltou aqui. Nós, homens, a gente não tem capacidade de... até para ir no banheiro, se a mulher quer ir ao banheiro, ela fala, eu estou apertada, eu preciso fazer xixi agora. Homem não fala. A mulher fala que vai fazer xixi. Homem não fala, homem simplesmente... E ela até olha para a amiga, já vão 2 de 3 ao banheiro. Homem não, homem vai quietinho, silencioso, e quando o homem está indo para o banheiro, você não pode conversar com ele, porque o homem é uma coisa de cada vez. Então o homem está caminhando, falando e com a bexiga cheia, não dá. Aí você tem que bater nas costas dele, aí ele para, aí ele consegue conversar. Então tem certas diferenças. O olhar do homem é tubular, é cilíndrico, assim. Eu estava falando disso agora e esqueci, né? Aí a esposa fala, você pega uma margarina para mim, aí o homem abre a geladeira, aí ele vê lá assim, ó. Então, tenham paciência com a gente, que a gente vê assim, ó. Vê os ovos, vê os frios, as frutas, aí vê aqui o leite. Não tem manteiga aqui na geladeira, não. Aí a mulher vai lá, abre a geladeira, pronto, tá aqui, ó. Porque ela já vê tudo de uma maneira diferente. A gente precisa entender essas diferenças, porque elas não são para a gente brigar. Essas brincadeiras, elas nos ajudam a compreender o outro, a sermos mais tolerantes. Deus nos fez diferentes, e essas diferenças são para a gente se cumprimentar. Tem até um desenho aqui, olha na área sexual, não é? Área sexual. Homem, ligou, pegou. É só uma tomadinha só aqui. Agora a mulher é mais complexo o ser feminino, né? Se a gente pensar numa equação, homem é tão assim, básico, né? X é igual a 2. É a equação masculina. Já a mulher é x ao quadrado é igual a y mais e mais c, que é igual a não sei o que. É uma equação mais elaborada. Porque a mulher foi feita de uma tecnologia mais avançada. Deus pegou a versão 1.0, que é a versão original masculina, e fez a mulher depois já mais aperfeiçoadinha e tudo mais. Então, isso aí, né, o Criador já pensou em tudo isso. Então, a gente precisa lembrar essas diferenças. Agora, aconteceu algo, depois que Deus criou o homem e a mulher, aconteceu um acidente, aconteceu um estrago. É como você pegar um carro 0 quilômetro, e depois você bate aquele carro em alta velocidade, bate na frente ou bate na lateral, ele fica deformado, ele fica distorcido. Então o homem e a mulher, depois que eles foram criados, eles romperam com Deus. O pecado nos distanciou de Deus, que foi esse acidente chamado de maneira teológica a queda. Então hoje, quando os estudiosos do comportamento humano vão estudar sobre o ser humano, eles não estudam sobre o projeto original. Eles pegam esse homem deformado, assim como o carro, e ficam tirando conclusões em cima de um objeto que foi totalmente danificado. E através desse objeto danificado que somos nós,
Porque se antes o homem foi criado para ele ser um protetor, para ele ser um cara responsável, para ele ser amoroso, para ele ser cuidadoso com a Eva, ele começou a usar isso para abusar, para oprimir, para ser prepotente, para ser ditador, para ser dominador e para machucar o outro. Enquanto que a mulher foi criada para ser aquela mulher amorosa, terna, sensível. Infelizmente o pecado também contaminou a mulher e ela usa o poder de sedução não mais para agradar o homem, às vezes ela usa o poder de sedução para manipular, para fazer, às vezes até chantagem, ela usa a sua capacidade para brigar com o homem e vice-versa, aí virou essa guerra do sexo, mas não era para ser assim. Então, ao falar sobre isso, Deus, ele deseja, vamos dizer assim, mudar essa situação, para a gente não ficar em pé de guerra, um com o outro. É o que a gente vê todo dia. Casais, às vezes aparentemente estão bem, mas lá no íntimo, lá no dia a dia, estão tendo bate-boca, estão tendo falta de alinhamento, falta de propósito, falta de sintonia, falta de sinergia, e não era para ser assim. Então Deus vem na nossa história e Ele vai trabalhar nas nossas diferenças, para nós complementarmos um ao outro. Tem esse livro que a gente está usando na classe, uma classe de manhã, Feito para Durar. Aqui fala do casamento, do Ricardo Agreste. Eu até me baseei em parte do que eu estou falando aqui, com uma palestra dele, e aqui dentro desse livro, se você quiser aprofundar, fala sobre o papel do homem, o papel da mulher, e como resolver conflitos. Então eu quero, nem sei se tem aí, mas aí você tem paciência, se não tiver, para a Rosi comprar. Então eu quero falar bem rapidamente, não dá para a gente poder desenvolver totalmente, mas eu quero falar de maneira panorâmica. Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. (22 a 33). Acharam? Efésios 5, 22. Quem está nos acompanhando também pelo culto online, manda um abraço agora, que Deus te abençoe aí também, enquanto você acompanha a leitura da palavra de Deus. Então, 5:22 começa com as damas, não é? No 22 é mulheres, no 25 maridos. Então, vamos lá, mulheres, está escrito aqui, mulheres, sujeite-se cada uma a quem? Não a todos os homens. Homens, você tem chefe que é mulher? Respeite sua chefe. Aqui, mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, não outras mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. Esse lavar da água aqui é simbolicamente a palavra de Deus, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos, olha como ele repete amar, não é? Maridos, amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz. Olha o presente, Cristo faz ainda hoje com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, ele está voltando a Gênesis 2, não é? Gênesis que fala, deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, de novo ele fala, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nós encontramos nesse texto aqui o papel da esposa. Lembra que papel é inegociável? As tarefas a gente até negocia e combina, mas aqui falam de papéis fixos. Então eu
para ficar o acróstico aqui, eu coloquei senhora, S de submissão, R de respeito e A de auxílio, que são 3 atribuições. As duas estão aqui, submissão e respeito. O auxílio não está nesse texto, mas está lá em Gênesis capítulo 2, que Deus falou que vai fazer uma auxiliadora idônea para o homem. Eu quero só destacar, às vezes essa palavra submissão, tem mulheres que não gostam dessa palavra. E causa até um choque, não é? Eu, submissa a um homem? Acontece que essa palavra, ela precisa ser ensinada no contexto certo. Essa palavra aqui não significa anular, não significa oprimir, rebaixar a mulher, e também não quer dizer que ela tem que ser submissa aos caprichos de um homem, no sentido de que um homem é um dominador e pede o que quiser, não. Ela é submissa desde que o que o marido pede para ela não contraria as sagradas escrituras, porque tem uma autoridade maior que o marido, que é Deus. E o marido jamais pode exigir, pedir algo. Aliás, ele nem deve pedir. O marido que fala, está escrito aqui que você tem que ser submissa, ele já está completamente equivocado, porque submissão não se exige. A mulher, do íntimo dela, ela oferece a Deus. Eu me submeto ao Senhor como meu soberano e ao meu marido de coração como a Deus. Então é algo que ela reconhece, que ela admite. E obviamente a gente não ensina só submissão, a gente ensina a mulher submissa e um marido que tem uma liderança amorosa. Os dois se completam, os dois se alinham. E outro sentido da palavra submissão é alinhamento. A missão do marido é glorificar a Deus, imagine uma reta, glorificar a Deus, e a mulher está alinhada com o marido de ajudá-lo a cumprir essa missão. Não fica mais incrível entender assim? Se seu marido fala, eu vou glorificar a Deus, aí a esposa fala, eu estou aqui do seu lado. Se seu propósito é esse, eu estou aqui do seu lado para a gente fazer isso juntos. Por isso ela está do lado do marido para focar nesse objetivo. Não para ele querer usar a esposa para, de maneira egoísta, tratá-la como inferior, como dono, como alguém que é empregada dele. Não é isso que a Bíblia coloca. É algo muito elevado. Então a gente está vendo aqui esses papéis. E também fala de submissão. Não está girando aqui. Submissão. Agora, tem um versículo aqui, nesse texto, que é o 21, 5:21. O que diz aí, na sua Bíblia? Sujeitem-se uns aos outros. Há momento que o marido se submete à esposa. O contexto aqui não é só a mulher. Tá certo? De vez em quando, ou quando necessita, o marido ouve a esposa. Presta atenção, dá ouvidos. Eu me sinto muito mais confortável quando eu tomo a iniciativa de algo e a minha esposa, a Sandra, me auxilia, me apoia, do que quando ela fala, eu não sei o que vai dar isso aí, você toma cuidado, aí eu já falo, estou certo, homem, você não se sente mais confortável quando ela fala, vai que eu estou com você. Se tomar prejuízo, a gente assume juntos. Mas quando ela fala, não sei não, aí vamos orar mais, vamos orar mais. E quando eu vou pegar a camisa de manhã para vestir, de vez em quando eu vou lá de manhã no guarda-roupa e a minha tendência é pegar as mesmas roupas. Aí quando eu estou lá escolhendo uma camisa, sabe o que acontece? Eu olho do lado assim, já baixa a fiscalização assim perto de mim, ó, para poder falar, não pega essa camisa, pega essa, já tem que me submeter. Questão de boa convivência, às vezes a gente se submete a um filho também. Um filho percebe algo e a gente tem que admitir, ele tem razão. Submissão mútua. Aqui na nossa equipe pastoral, entre os líderes, submissão mútua. A gente vai aprendendo a submeter uns aos outros. Você que é chefe, líder de um departamento, não queira se achar que só você é o sabe tudo. Às vezes alguém vai contribuir, você vai fazer bom uso daquela dica. Então nós estamos falando aqui, gira para mim, aí falamos de submissão, de respeito também, é a próxima palavra. Não há nada que irrita tanto o homem como o desrespeito, a arrogância da mulher.
Quando ela respeita, ela ganha dignidade e elegância. Quando ela é arrogante e grosseira, ela se rebaixa e torna vulgar. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está em público, especialmente. É muito feio uma mulher tomar a frente do homem, mudar o que ele combina. Nessas horas aí, sabe o que é bom as mulheres fazerem? Fique calado. Chega em casa, você fala para ele, olha, não é bem assim. Ele vai te ouvir. Porque brigar em público não é feio? Fala a verdade. Todo mundo perde. Não é verdade? Todo mundo perde. Uma mulher sábia, ela não vai diminuir a autoridade do marido, não vai falar mal do marido para o filho, é fogo amigo, vai perder, está tirando no seu patrimônio, mas vai falar mal do seu marido para a cunhada, para a cabeleireira, para parentes. Então aqui fala desse cuidado. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela cuida da sua casa. Tem dois tipos de mulheres em Provérbios 12:4. A mulher que é coroa, não coroa no sentido da idade, tá? É coroa no sentido ornamenta. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, ela projeta seu marido. Enquanto que a mulher de comportamento vergonhoso é como câncer nos seus ossos. Os câncer drena a energia, suga a saúde. Uma mulher que é totalmente atrapalhada, sem noção e tudo mais, ela pode deixar o marido doido, fraco, desmotivado, sem ânimo para viver. Então a Bíblia chama a atenção nesse sentido do respeito. E por último, auxiliadora. Auxiliadora. Esse texto, essa palavra não aparece em Provérbios, mas no Antigo Testamento refere-se a Deus, auxiliadora, e essa palavra auxiliadora é a mesma palavra usada para Deus. Deus é meu auxílio. Olha que coisa linda isso aqui. Não é um papel inferior da mulher. Assim como Deus é inferior a nós. Salmo 46:1, Deus é meu auxílio. Deus usou essa mesma palavra para atribuir para a mulher, a auxiliadora do homem. E no Novo Testamento, como foi explicado no domingo passado, refere-se ao Espírito Santo, a mesma palavra para o Espírito Santo. Então, a missão do homem é comparável à missão de Cristo, a missão da mulher é altamente comparável à missão do Espírito Santo. E rapidamente eu vou falar sobre o papel do homem. Aqui fala 3 vezes, ame a sua esposa, ame a sua esposa, ame a sua esposa, porque amor não é sentimento. Amor é decisão, é exercício da vontade. Tem gente que fala assim, o amor acabou. O amor, 1 Coríntios 13, fala que ele jamais acaba. A paixão, aquela coisa avassaladora, pode até acabar. Mas o amor verdadeiro, quando a pessoa fala, eu te recebo como minha esposa, eu prometo cuidar de você, aquilo é um exercício da vontade, é uma decisão. Quem vive com base no sentimento, às vezes você está bem, às vezes está mal, sentimento não sustenta a relação, sentimento não sustenta nem seu trabalho, porque se você fala, eu não estou sentindo vontade de trabalhar, então vai nessa, não estou sentindo vontade de trabalhar, não vou trabalhar. Eu não sinto que eu sou funcionário daquela empresa lá, mas você é, a verdade é que você está registrado lá, você tem que agir com base na responsabilidade. Então, casamento, mesmo quando você está sem vontade, você fala, eu amo essa mulher, não estou com muita vontade hoje, mas eu amo essa mulher e vou ajudá-la. Você assume isso, tá certo? Então é questão de maturidade. Deus não ficou olhando para o céu para a gente e com aquele sentimentalismo oco e vazio, essa humanidade, eu amo essas ovelhas, mas essas ovelhas me dão trabalho, essas ovelhas são encrenqueiras, essas ovelhas só ficam reclamando, mas tadinho desse povo. Não, a Bíblia fala que Deus amou a tal ponto que deu seu filho. A gente está vendo aqui a ceia. Deus amou que agiu. Amor é exercício da vontade, ele decidiu nos amar e Jesus nos amou até o fim. Não é como muitos maridos que desistem da caminhada. Amou até o fim e continua amando. Então, quando você falar, o amor acabou, então você corre para Deus, que é uma fonte inesgotável de amor, de paciência, de esperança. Agora, a gente está falando de um padrão aqui, um padrão que nós não conseguimos. Eu não estou ensinando para vocês regras de comportamento. Eu estou falando de uma coisa aqui, que Efésios 5,18 fala, não vos embriagueis com vinho, mas
mas enchei-vos do Espírito. Essa vida conjugal abençoada é na dependência do Espírito Santo. A gente não consegue. Se depender de nós, a gente está em rota de colisão com Deus e com os homens o tempo todo. Mas é o Espírito que nos domina, é o Espírito que nos pacifica, é o Espírito que nos controla. E os dois, eu estou falando aqui para os dois, marido e mulher, assumir seu papel, só tem aí para frente. Só tem aí para frente. É uma coisa maravilhosa, é na força do Espírito Santo de Deus, não é na nossa capacidade. Então fala para o marido ele amar, assim como Jesus amou. Dê um sinal para mim aí, se dia sobre o tempo, tá bom? Amar como Jesus amou, aqui está no versículo 5, 25. Maridos, ame cada um sua mulher. Como é que Cristo amou? A ponto de morrer pela igreja. Dá vontade de perguntar para os noivos assim, você quer casar com ela? Quero. Você ama mesmo? Amo. Está disposto a morrer por ela? Não. Então, some daqui. Tá certo? Porque o que está tendo de homem com falta de compromisso, egoísta, sendo que Deus está falando, você quer liderar uma família? Então lidere como meu filho morreu por ela. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, marido, se você ficar querendo exigir, querendo que os outros te sirvam em casa, você é um marido sauro, você está ultrapassado. Você tem que rever seus conceitos, que casamento é liderança de servo, não liderança que domina, certo? Liderança amorosa. E é um amor santificador, ele deseja o crescimento espiritual da família, ele continua, assim como Jesus, fala que Jesus está purificando a igreja. Isso aqui é Jesus falando para nos purificar, é ou não é um culto? Quando você lê a Bíblia, você está sendo purificado mediante o lavar da água, que é a palavra. Tudo isso, esse amor santificador, fala que o marido, assim como Jesus cuida da igreja, nutre a igreja, o marido também faz isso. Jesus é nosso inspirador. Homens falham, maridos falham, Jesus não falha, ele tem uma aliança de amor conosco, que ele vai levar até o final. Se você pode ter uma certeza, Jesus é fiel. Tem muitos homens infiéis. Jesus, ele é fiel, nenhuma palavra sua falha. E ele tem um compromisso com a sua igreja, com a sua noiva, ele não abre mão, ele está fazendo de tudo para ela ficar mais santa. Você, cristão, você tem que, cada ano que passa, você falar, Deus, eu quero cada vez mais estar preparado para a sua volta. Eu quero me purificar, eu não posso estar chafurdando na lama. Eu não posso dar brecha na minha casa para entrar mentira, engano, celular, carreira solo, escondendo do outro, coisas escondendo do outro, uma vida em particular. Um dia a casa vai cair, a lama vai entrar na sua casa, seu casamento não se sustenta na impiedade. Provérbios fala isso, nenhum casamento, mais cedo ou mais tarde, se tem coisa enrustida, escondida, vai ser descoberto para a tristeza da sua casa. Então, casamento é um lugar de busca de Deus e de santificação. E é um amor que sustenta. A gente cuida, nós maridos cuidamos da gente, não cuidamos? Eu cuido da minha alimentação. Eu gosto de praticar exercícios físicos. E assim como a gente, aqui a ideia é essa, ninguém faz mal a si próprio. Alguém fica se esmurrando, se batendo? Assim como você cuida de você, cuide do outro. E essas palavras de Hernandes Dias Lopes, se amar a esposa é amar a si mesmo, ferir a esposa, ou ferir o marido, tá? Ou ferir o marido. Marido e mulher são uma só carne. Promover um é promover o outro. Machucar um é atingir o outro. Então, conclusão, a esposa não é capaz de mudar o marido. Estão ligados nisso, meninas, senhoras? A esposa não é capaz de mudar o marido, somente Deus pode mudá-lo, e ele o faz através de uma esposa submissa. O marido não é capaz de mudar a esposa, somente Deus pode mudá-la, e ele o faz através de um marido amoroso. Agora, ninguém muda ninguém. Você está ouvindo tudo isso aqui. Pode entrar no ouvido, sair no outro. Somente Deus transforma as pessoas através do Espírito Santo. Ele só o faz quando as pessoas querem. Está na nossa mão, está no nosso coração. Se a gente quiser, Ele muda nosso coração. Ele nos transforma mais e mais.
E aí eu quero mostrar agora, fazendo uma conexão com a ceia. Vou fazer uma conexão com a ceia, dizendo que quando Deus criou o mundo, estava um caos, não é? No princípio era o abismo, era um caos. Aí Deus criou o mundo e Deus criou e nós estávamos com Ele. Havia uma união, uma comunhão, Deus, o homem e a mulher. Tudo era muito perfeito, muito belo, muito bonito. Mas aí distanciamos aquele acidente que eu falei antes, o pecado nos distanciou de Deus. Estamos separados do Senhor, colhemos os frutos amargos por causa do pecado, infelizmente. Aí tem a guerra do sexo, está o mundo todo bagunçado, a pobreza, a fome, a guerra, a poluição, as brigas. Nosso relacionamento está quebrado assim. Quebrado com Deus e quebrado entre o homem e a mulher. Nós somos pessoas machucadas que atritamos e machucamos uns aos outros, infelizmente. Não era para ser assim. Mas é interessante que o formato da ruptura, o formato da divisão, até um formato de cruz, não é? Percebeu esse detalhe aqui, ó? Quebramos o relacionamento com Deus e quebramos havia uma inimizade entre homem e mulher. Aí vem Jesus e Ele nos une de novo. Ele é a ponte que nos liga de volta para o Pai e de volta um para o outro. Isso é uma coisa linda que Deus providenciou. Ele veio ao nosso encontro. A ceia fala disso. Fala de um Deus que nos amou, que não nos deixou quebrados, machucados. E Efésios capítulo 4, que ele faz de nós um novo homem, uma nova mulher, para uma nova sociedade chamada igreja. Então ele nos refaz, aí somos novas criaturas. Então agora é possível ter uma vida conjugal melhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a orientação do nosso Deus. Pela fé a gente volta, a gente convida Jesus para ser o nosso Salvador, a gente volta a ter uma comunhão, Deus se torna o centro da nossa família e nós nos tornamos agora na dependência de Deus. Quanto mais a gente busca Deus, tanto o homem quanto a mulher, mais perto a gente vai ficando um do outro. Quanto mais você busca Deus, mais perto você fica do casal, da família, os filhos e marido e esposa. E o contrário também. Quanto mais se distancia de Deus, mais se distancia um do outro. Então, cuidado. Cuidado se você está se distanciando de Deus. Você está arrastando a sua família também para se distanciar. Homem, você tem a responsabilidade. Um dia você vai comparecer diante de Deus. E a palavra de Deus coloca nos seus ombros de ser o sacerdote, o líder espiritual da sua casa. Então, quem cuida da espiritualidade da família, de chamar para ir para a igreja, chamar para orar, chamar para alinhar com o eterno, é de quem? É nosso. As mulheres podem nos ajudar, mas a responsabilidade é nossa. E aí a gente pode concluir, dizendo: eu em minha casa. Foi Josué que falou isso. Se você quiser escolher o que você quiser, isso é problema seu. Ele firmou posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem está comigo? Aí uma multidão falou: eu estou com você. E a gente precisa de homem forte assim. Homem que se levanta e fala: eu vou assumir compromisso com Deus para cuidar e proteger da minha família com Ele. Eu vou assumir essa responsabilidade. E tomar isso, carregar no peito. Tá certo? Então, Jesus carregou no peito, pagou um alto preço para que a gente pudesse viver nessa nova vida com Ele. Então, nós vamos passar agora para a ceia. Um momento muito especial. É o segundo domingo do mês, mesmo que é Dia das Mães. A gente quer celebrar o sacrifício de Jesus por nós. A ceia do Senhor é para você que já entregou sua vida para Jesus. Você já creu. Você falou: eu quero Jesus como meu Salvador. E você está integrado a uma igreja. Não necessariamente essa, mas você faz parte de uma igreja, você está comprometido com Jesus. Você não é um cara curioso, alguém que não tem compromisso. Não, a ceia é para discípulo. Por isso a Bíblia fala: examine-se. Examine-se você mesmo. Se você pertence a Cristo, se você está andando com Ele ou não. Se você não convidou Jesus, você pode assistir, você pode observar, você está aprendendo. Amém. Ninguém está aqui para olhar quem participa, quem não participa, é a pessoa que se examina. Mas eu quero convidar você a considerar a importância de você estar entregue a Jesus Cristo, de você estar ligado nele. Ele falou: quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então vamos orar. Obrigado, Jesus,
por esse dia tão especial. Obrigado porque o teu amor não tem medida. O Senhor amou tanto, 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 que deu a vida por nós na cruz. Foi pago um alto preço, teu sangue derramado por amor. O Senhor morreu pelos injustos, mas o Senhor ressuscitou para nos salvar. E a tua palavra fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a nossa oração é que cada um de nós aqui tenha essa convicção que o Senhor pode alcançar membros da nossa família através de nós. E obrigado, porque nós não merecemos, é pela fé em Jesus, é pelos méritos de Jesus, é por causa de Jesus que nós vamos participar da ceia, não por nossa causa, não pelo nosso esforço, é graça de Deus. E nós olhamos para Jesus, olhamos para a cruz e nós te admiramos, nós te adoramos e nós te agradecemos por esse pão que representa teu corpo, por esse sangue que significa, que simboliza esse cálice, esse suco que representa teu sangue derramado por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.